Eita, galerinha! Começou a sua aulinha! Boa tarde, galera! Começando ó, com garra e determinação. E lembra o seguinte, nós estamos aí realmente focados em quê? Numa disciplina que vocês já tiveram na semana passada, né? A gente teve com o nosso professor Gilvan, que teve que substituir o teacher aqui, mas o teacher está aqui, junto com vocês. Empreendedorismo e inovação, meus queridos. Olha o nosso conteúdozinho aí, ó. Olha aí, ó. A primeira aula, presta atenção. Foi quem? Ah, foi a Teane, o meu diretor aqui, meu diretor show de bola, o Wisdom, ele realmente, ele conseguiu agora me lembrar que não foi outra professora, né? Meus queridos, vejam o seguinte, olha só, olha a temática de hoje, mudanças ocorridas com o processo da globalização. Hoje já se tem até a desglobalização. Olha só, galerinha aí de Picos, galerinha de Queimada Nova, de Santo Antônio do Piauí. Sigifron Pacheco, é isso, meu diretor? Esse Sig Pacheco aí, é isso, é? É, né? Deve ser. Ou seja, meus queridos que estão também no YouTube, olha aí, a turminha que já está aí, ó. Rosário, Jocilene Lima, tá aí, rapaz, não é brincadeira não. Vamos que vamos. Queridos, vejam bem, ó, continuando nossa temática, o objetivo é ter o conhecimento específico desse processo de globalização que não para. Nós estamos até mais num processo de desglobalização, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas o objetivo da aula de hoje, dessas duas aulinhas de hoje, é fazer com que você também se envolva um pouco mais com esses aspectos e saiba que você está participando da globalização. Então, esse contexto é importante para a gente estar estudando dentro do processo de criação de negócios, dentro do processo voltado para situações operacionais do empreendedorismo, em relação à inovação, principalmente, tá? Então, vamos que vamos desse conteúdo. Olha só, primeira situação que eu quero colocar para vocês. Nessa criação de negócios e negócios globalizados, é claro que nós vamos ter vantagens. E essas vantagens, meus queridos, elas têm para os dois lados. Eu tenho para os dois lados, tanto para o funcionário de um negócio, dentro do empreendedorismo, tá? Dentro do empreender, como também para o empregador. Lembrando que é preciso ter cautela, em relação ao seguinte, os dois têm ônus e bônus. Fora que a perspectiva que você vai ver agora, que está aqui, ó, deliberadamente, ela traz também as suas vantagens, mas traz seus ônus e bônus também. Ou seja, eu tenho os dois lados da moeda. O que a gente vai mostrar aqui agora são as vantagens. E aí, se tratando da questão do empreender, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Olha só, presta atenção, eu coloquei aí esses tópicos, principalmente da vantagem do empreender, né? No slidezinho que está aí, você vendo aí, ó, abaixo da minha mão, que as pessoas pensam que empreender é fácil. Não é, gente. Não é fácil, tá? Lembra que numa perspectiva de isso ser um sonho para você, vocês estão num curso de administração, não é? Vocês estão focados aí, técnicos em administração. E esta perspectiva é de que ou você vai administrar, pessoal de Picos aí dando boa tarde, show de bola, ou você vai administrar o seu negócio, ou vai administrar o negócio de alguém. Com as técnicas que você aprender, com as práticas que você aprender, tá? O grande porém da questão é que na construção deste conteúdo, você vai entendendo cada vez mais que o empreendedorismo, ele vem atrelado à inovação. Por quê? Porque eu não posso parar de estudar. Eu não posso parar, mesmo abrindo um negócio, por exemplo, mesmo construindo, né,
um plano de negócios para ter o meu próprio negócio, neste mundo globalizado, eu não posso passar nem pela minha cabeça, nenhum pensamento de parar de estudar. Assim como você, como funcionário, como profissional. Então, esse processo é um processo que, para você, ele exige o quê? Primeiro, ter o discernimento do que você quer ser na tua profissão. É ser um funcionário, é ser um colaborador, um profissional que está investindo aí numa perspectiva até mesmo de crescimento e empreender dentro da sua carreira, porque eu posso empreender dentro da minha carreira, tá? Agora, quer abrir o negócio, você vai ter que se fundamentar numa teoria e em estudos e aplicar isso na prática também, do mesmo jeitinho que é a questão profissional. Então, a gente já abre nessa questão, por quê? Por exemplo, alguns planos de demissões voluntárias nos últimos anos, desde a década de 90 começou a ter esses planos, que exatamente as empresas pegavam, né, colocavam um programa de demissão voluntária para você pedir demissão e você receber tudo que tem direito e ela poder fazer o chamado downsize. O downsize que é o enxugamento, gente. Lembra disso. É o enxugamento da estrutura da máquina de produtividade dentro da organização. Ou seja, pessoas certas no lugar certo, usando as ferramentas certas, mas tendo uma funcionalidade maior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que eu posso esvaziar e ter, por exemplo, uma equipe de 4 a 5 pessoas, e eu posso esvaziar aquela unidade, deixar só 2 e elas produzindo como essas 5 pessoas, tá? Então é vantagem, né, para a organização. O que aconteceu nos anos 90? Desculpa. O que aconteceu nos anos 90, gente? Simplesmente, alguns bancos começaram nessa perspectiva de falar um pouco das vantagens, né, do funcionário e de quem quisesse empreender, e trabalharam a motivação para aquelas pessoas que queriam já pedir, né, para sair ou então para se aposentar. E alguns bancos, com os seus gerentes de muitos anos, que sabiam lidar com o dinheiro das outras pessoas, até mesmo, né, propuseram para que esses gerentes que sabiam lidar com o dinheiro das outras pessoas pedissem demissão. Foi o que ocorreu. O que aconteceu? Essas pessoas saíram, né, pegaram dinheiro da sua rescisão, etc. e tal, foram para o mercado, abriram um negócio, mas não praticaram estudos que são necessários para você empreender, como pesquisa de mercado. Algumas praticaram, mas não aplicaram as técnicas, as práticas. Resultado, começaram a lidar com o dinheiro deles. Perderam tudo e voltaram para o mercado novamente, como empregados, como funcionários. O que eu quero dizer para você é que não é fácil empreender, e para que eu possa empreender, eu tenho que seguir também métodos. Empreender, tem gente que nasce para isso, claro, tem gente que nasce para isso, né, para empreender. Já está lá dentro, por exemplo, nós temos vários empresários, empreendedores, que nunca fizeram administração e conseguiram empreender. Eles aprenderam a ser gestor do seu empreendimento, porque uma coisa é você empreender, outra coisa é você ser gestor. São duas coisinhas diferentes, tá, gente? Duas coisinhas diferentes. Presta atenção no que eu estou dizendo. É uma diferença enorme. Tem gente que sabe ser gestor, tem gente que não sabe ser empreendedor, tem gente que sabe ser empreendedor e não sabe ser gestor. E tem que aprender a ser. No caso, quando a pessoa ela nasce com esse dom de ser os dois, tudo bem. Mas tem gente que quer aprender, e aí eu posso aprender. Por quê? Porque, por exemplo, a ciência da administração é a ciência social, onde você vai ter que estudar variáveis sociais e ela contribui para a sociedade também, porque ela administra todos os grupos em que nós estamos inseridos. A noção de controle, de planejamento, de avaliação, de monitoramento, de orientação, tudo vem da administração, meus queridos. Então, veja, até a família, aliás, a família é a primeira unidade, a principal célula da sociedade, onde se tem um administrador, ou é o pai ou é a mãe, não é? Então a gente sabe, e aí ou a figura do pai ou da mãe, que pode ser de várias, eu posso ter várias composições da família, não é? Eu tenho que ter um líder ali naquela família, eu tenho que ter os líderes, os gestores daquela família, tá? Então isso se propaga para
o quê? O mercado. E aí as empresas, as pequenas, micro, médias, grandes empresas, elas precisam de gestores, certo? No entanto, quando eu estou lidando com o meu dinheiro, e aí é um fator interessante, porque no processo educacional, nós, infelizmente, ao longo das décadas, nós não recebemos a chamada educação financeira desde criancinha. A gente aprende a lidar com dinheiro, provavelmente no dia a dia mesmo, não é? E esta situação, ela é levada para dentro das empresas, para o empreender. Quem vai empreender, geralmente, meus queridos, e aí eu coloco para vocês como experiência de estar no mercado ajudando micro, pequenos e médios empresários. Não sabem lidar com o dinheiro da empresa e o dinheiro deles. Ou seja, pessoa física, que é o dinheiro do próprio profissional, e pessoa jurídica, que é o da empresa. Nós vamos estudar pessoa física e jurídica nessas duas aulas agora, tá? Então, entenda, isso é só para fazer a abertura com relação ao que eu estou colocando em termos de vantagem deste tópicozinho aí, só para você ter ideia, né? Qual dimensão tem de profundidade que é o empreender e a inovação seguida, porque o professor está junto mesmo, empreender e inovação, tá, porque se você empreende com alguma coisa que não inova, você não traz nada de relevante para a sociedade, você não traz nada de impactante para a sociedade. Resultado, vai ser só mais um e dificilmente vai sobreviver no mercado. Pode ter certeza, gente. Vai ser só mais um comércio? Ok, você quer sobreviver? Vai até conseguir, pode até conseguir, tá? Mas se não estiver trazendo coisas novas, se não tiver criatividade, pode ter certeza, vai sucumbir, mas é rapidinho, vai entrar em declínio, mas é rapidinho. Então, o que aconteceu com essas pessoas que pedem demissão e vão empreender sem nenhuma base de estudo teórico? Acontece é isso, sem preparação, principalmente, sem preparação. Presta atenção nisso, e vocês estão tendo exatamente isso, essa situação de estar sendo preparado, meus queridos, para empreender, caso vocês queiram, ou para vocês ajudarem a quem quer empreender. Imagina aí, tá certo? Você da geração Z, que nasceu depois dos anos 2000, que com certeza a maioria dos que estão fazendo esse curso são da geração Z. E sabem que tem já uma grande vantagem, vocês nasceram já em uma época digital. Ao contrário do pessoal da geração Y, que teve que se adaptar, ao contrário do pessoal da geração X, dos baby boomers, né? E das gerações anteriores a eles. Então, já entenda isso como uma atençãozinha aí que você tem que tomar, tá certo? Vamos para os slides? Bora lá, galerinha. Então, veja, funcionário, qual a vantagem? Não corre risco financeiro, não possui um valor, né? No caso, possui um valor mensal para receber, vendendo a sua mão de obra, goza de proteção, segurança, ali tem ali a CLT juntozinha com ele e tal. As decisões estratégicas, geralmente ele não está participando, geralmente, porque tem algumas que já colocam, né? Já tem alguns que colocam um colaborador participando, não precisa se preocupar com o negócio, se ele vai vingar ou não, de certa forma sim, de certa forma não, porque na verdade ele tem que estar preocupado porque é o emprego dele, não é? Porém não é tanta preocupação de quem é dono. Tem férias garantidas, essas férias são garantidas a troco de quê, professor? Pois é, porque é garantido na lei. Tem benefícios sociais pagos, aspirações de uma carreira dentro da organização, ou seja, de crescer dentro da carreira, dentro da empresa, aspirações de participação nos resultados. Não precisa quebrar a cabeça para as soluções, entre aspas também. O quebrar a cabeça aí, gente, é como postura de empregador. Mas, hoje, mesmo assim, existe uma outra leitura do mercado hoje. Mesmo você sendo funcionário, pense como patrão. E isso vai te dar um pouco mais de domínio e te projetar para o mercado. É um outro fator também que você pode começar a tomar como postura. Porque o empregador ele tem as suas vantagens por ser o dono lá do negócio. Ok? É o dono do capital. Ele não precisa seguir ordens, a não ser dos clientes que pagam, no caso, né, pelo produto dele ou serviço, faz com que ache, né, que deve ser feito.
escolhe os caminhos, tem essa autonomia, tem a autonomia para tomar decisões estratégicas, pode ali ter um processo financeiro muito maior, então pode também ter um processo muito menor, construindo algo que é totalmente seu, trabalhando para você. Se vai trabalhar final de semana, feriado, está trabalhando para você, para que você possa conquistar os seus sonhos. A cabeça do negócio é o proprietário, ou seja, ele que direciona toda essa perspectiva. Então, o que você consegue visualizar com isso? Você consegue visualizar, meu querido e minha querida, que tem os benefícios. Quando eu entro na perspectiva de um negócio globalizado, aí a situação é diferente. Eu sei que o que está acontecendo lá na Ucrânia, eu sei o que está acontecendo na Europa, vai ter repercussão e já está tendo, não é? A gasolina foi uma, e outros aspectos também externos, mas internos também no país. Ou seja, eu estou querendo produzir produtos e serviços, que são produtos intangíveis, buscando gerar o quê? Lucro. Buscando gerar lucro. E principalmente agregando valor? Não. Você corta esse agregar aqui, você bota gerar valor único. Gerar um valor único. Numa perspectiva de se que, já que ele é um negócio globalizado e digitalizado, eu tenho que ter o foco em quê? O foco no consumo. Opa! Então, o consumo de bens duráveis e não duráveis, ele já tem uma construção aí que já está sendo feita. Por quê? Porque quando eu tenho um sentimento de ajudar, de estar buscando lucro por meio de um produto que eu vou fornecer, é para gerar uma solução para o mercado. E aí a satisfação, que é tão falada abstratamente, ela se torna, meus queridos, a busca pelo encantar, não mais satisfazer. Não mais satisfazer, o encantar as pessoas, encantar o consumidor, trazendo benefícios emocionais, ou seja, complementando e, é claro, despertando por meio de gatilhos mentais, despertando aquele consumidor. Todavia, o negócio não é globalizado? É. Eu tenho que ver quais são os que têm uma perspectiva de produtos e bens tangíveis, a tangibilidade do produto. E aí eu vou ter dois tipos de bens. Vou ter os bens de consumo, do consumidor final, ou seja, do cliente que vai até o supermercado e pega esse produto, e o industrial, que é direto ou indiretamente uma oferta para as pré-vendas. É exatamente aquelas indústrias que vendem para os supermercados. O outro grau de tangibilidade envolve o quê? Bens não duráveis. Alimentos, nós tivemos uma alta enorme durante a pandemia, gasolina agora especificamente. Mas, por exemplo, em relação a alimentos, meus queridos, o setor de alimentos lucrou e muito o setor de alimentos lucrou. Por quê? Porque nós temos hoje uma perspectiva diferente do que aconteceu na pandemia. As pessoas estavam querendo buscar alimentos, primeiro porque estavam mais em casa, segundo porque não tinha muita coisa para fazer, e aí resultado, a alimentação foi um dos principais focos, onde eu tive, por exemplo, um avanço delivery, ou seja, eu tive um avanço enorme do delivery. O delivery também repercutiu em outra cadeia produtiva, sim, no número, por exemplo, de motos, gente. Motos sendo compradas. Então, o Brasil já teve aí um recorde, gente, de vendas voltadas para as motos, tudo ligado à questão da alimentação, que repercute também na gasolina, sim, porque moto consome menos também. Olha aí, ele consome menos, então muitas pessoas também que foram despedidas, que foram encaminhadas para o mercado de trabalho, o que aconteceu? Olha aí o que aconteceu, simplesmente se voltaram para o trabalho autônomo, voltando-se para o setor de motos. Isso quer dizer que
Nos duráveis o aumento foi enorme. E aí eu tenho os bens duráveis, o vestuário, o automóvel, o equipamento de som. Eles me consolidam para que eu possa desenvolver atividades e traga este encantamento dentro desse processo de satisfazer não só mais os clientes, mas encantar os grupos de interesses. Eita, então, é a partir desta situação que, por exemplo, eu tenho que ampliar a minha capacidade de estudar acerca deste empreendimento. Aí é que entra os 5 P's. Os 5 P's, que hoje nós temos mais do que 5 P's, nós temos mais de 20 P's já, mas os 5 P's originalmente, reforçados até por Philip Kotler, na pesquisa de marketing em específico, trabalha a construção de que eu preciso entender sobre os benefícios do produto dentro do meu empreendimento, eu preciso saber qual é o tipo de promoção que eu vou estar desenvolvendo para melhorar as vendas deste produto, preciso traçar uma estratégia de precificação. E aí eu venho o terceiro P, que é o preço. Preciso entender acerca do PDV ou do ponto de venda. Vai ser um ponto virtual? Não vai ser? E o último P, que teoricamente e na prática também é o P mais importante. Meu querido e minha querida, o P de pessoas. Isso repercute, é claro, no resultado do mercado. Quanto mais eu trabalho isso, mais market share eu vou ter, meus queridos. Mais market share, o que é market share, professor? É fatia de mercado. Como eu sei que eu posso atacar nestes P's, eu posso melhorar a cada um, tendo a repercussão em relação ao quê? A relação ao meu público, o público-alvo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha capacidade de capilaridade para esses bens duráveis, eles são focados em tentar mapear os 5 P's, no mínimo. Eu tenho mais P's, não é? Mas eu tenho, no mínimo, aí os 5 P's para poder contemplar. Todavia, quando eu vou para o entendimento dessa produção e comercialização, ela vai ser dividida em serviços e bens. Nos bens, eu venho com o de produção, onde a empresa vende para outra empresa, traz a questão de estar fornecendo a matéria-prima, por exemplo. Quando eu avanço nos bens de consumo, é exatamente aquilo que o consumidor final vai estar recebendo, já um livro na livraria, ou então um pão na padaria. A relação de consumo, de bens de consumo, ela está ligada diretamente a essa produção e comercialização. O que todos os dois, ambos buscam? O lucro. Os serviços, eles vêm na perspectiva, meus queridos, de criar uma experiência. Ou seja, o serviço é um produto que ele é gerado para criar uma experiência. Todavia, então, uma experiência de estar dentro do hospital e ser bem atendido, de estar no shopping center e ser bem atendido, de estar numa clínica e ser bem atendido, e o bem atendido pode ser apenas se eu estou satisfazendo aquela... Estou satisfazendo as minhas necessidades. Pois é, alguns locais, eles encantam. Por que eu estou colocando isso? Alguns locais encantam. Porque você vai ter o diferencial em todos esses segmentos. Então, em clínicas gerais que encantam, escolas, universidades que surpreendem, oficinas, restaurantes que encantam, bancos, lojas que encantam também. Ou seja, nesse quadro de bens e serviços, onde eu tenho o empreender de forma globalizada, todo tipo de impacto que eu tiver, tá, gente? Para vocês, meus queridos, que estão aí, que estão na nossa disciplina de empreendedorismo e inovação, Antônia, Gelsilene e Antônio Gonçalves,
a Adriele, a Andriele Conceição, o Antônio, né? O Antônio Gonçalves aí também, todo mundo junto. Para vocês que estão nesta análise em relação ao empreender, eu tenho que saber a diferença dos dois, da prestação de serviço e dos bens tangíveis. Todavia, para ser mais específico, eu tenho uns exemplos aqui de bens industriais. Opa! Olha só, a perspectiva aí do consumo. Se a demanda de um consumidor, por exemplo, por determinação, tá? Se a demanda, por exemplo, se a demanda do consumidor por uma determinada marca de carro, ela aumenta, o produto aumenta, o consumo aumenta, a empresa começa também a se planejar de aumentar os seus equipamentos, viu? Os seus equipamentos. Todavia, o equipamento para dar a manutenção. Não tive aí? Não tive um dia realmente onde eu possa mensurar? Não é verdade? Estou ouvindo aqui, hein? Não é verdade? Moto. Se a moto, eu tenho uma venda, certo? Se eu aumento a venda da moto, eu vou ter que aumentar os equipamentos para dar suporte à manutenção dela. Certo, meus queridos? Então, está aqui nos bens de consumo. Nos bens de produção, eles vão estar chamando, aqui está ligado ao chamado business to business, negócios para negócios, ou seja, de empresas para empresas. Nesta outra aqui, eu tenho business to consumer, que é o business, que aí já está o quê? Já está traçando para o B2C, o B2C. O B2C aí como um diferencial. Agora, você entra num novo conceito, né, de entender este ambiente, uma vez sabendo a diferença sobre bens e serviços. O ambiente de negócios globalizados, ele vai ter que estar focado nas variáveis do macroambiente. Mas não só nas variáveis do macroambiente, meu querido e minha querida, vai também nas variáveis do microambiente. Essas que eu estou colocando aqui agora, né, grifando, passando aqui a canetinha, são variáveis do macroambiente. Essas variáveis do macroambiente, elas vão impactar no negócio, no empreendedor, vão ali, para aquele empreendedor que assumiu o risco, que buscou investir o seu tempo e se esforçou para aplicar, principalmente o seu conhecimento e ter resultados, essa aplicação, ela pode, em algum momento, ter perdas. E essas perdas na maioria das vezes, por você não dar valor a estudar o macroambiente e o microambiente quando você vai abrir um negócio globalizado. Por que a gente está colocando negócio globalizado? Porque hoje a gente sabe o poder que é esta globalização. Temos, e aí começamos com a primeira variávelzinha, que é econômica, e ela também sofre e também é uma das propulsoras para que a empresa sofra consequências, assim como a ecológica, a tecnológica, a legal, a cultural, a demográfica. Todavia, você sabe que há os fatores econômicos, como o PIB, como a renda per capita, como o câmbio, a balança comercial, a inflação, as taxas inflacionárias, tudo isso tem como impacto nas variáveis que você está olhando agora. Este macroambiente aí, meus queridos, ele é feito para que você possa estruturar, veja bem, ó, cada variávelzinha dessa, para vocês, galerinha, vocês aí, ó, a Nina Brito, chegando aí agora, não é isso? Quem mais? O Mardson. Também chegando aí o Matheus Alves, galerinha aí, se liga no empreender. Quer abrir o negócio? Quer gerenciar o seu próprio negócio? Ou quer gerenciar ou administrar o negócio de outrem? Você tem que saber identificar essas nuances do macroambiente. Empreender, na concepção da palavra, traz o contato com essas variáveis, tá, gente? A capacidade que uma pessoa tem de identificar os problemas e oportunidades já mostra um espírito, tá? Já mostra
Já mostra o espírito, ok? O espírito de quê, professor? De empreender. Quando você está próximo, né, e estuda essas variáveis, quando você busca solucionar problemas, você já tem um espírito empreendedor e de gerir principalmente as oportunidades que vão acontecer e se proteger das ameaças, desenvolvendo o quê? Soluções e investindo em recursos que possam criar alternativas para resolutividade de problemas da forma mais rápida possível. Esse processo de, por exemplo, abrir um negócio com foco nessas variáveis, e aí começando a entender pela a variável econômica, isso faz com que você comece também a mapear qual é a essência do empreendedorismo, que é exatamente ter essa capacidade de identificar os problemas e oportunidades, mas desenvolver soluções. Quanto mais você tem a capacidade de desenvolver soluções, mais você avança no seu projeto de melhorar o seu empreendimento, porque você tendo capacidade de adaptação às mudanças e sabendo que a tua trajetória vai impactar o cotidiano das pessoas, pronto, você consegue resolver rapidinho o problema. É claro, gente, é claro que para que serve quando você coloca ali o empreender e inovação? Para que serve este empreender entendendo o macroambiente? Primeiro, traz uma competência que poucas pessoas têm, de criar um negócio do zero. Quem consegue criar um negócio do zero já pode se tornar uma pessoa a ser admirada. Por quê? Porque se ela consegue criar e consegue manter, gerenciar, ela já adquiriu aí várias habilidades. Já começa por aí. Muita gente associa a habilidade de empreender com geração de lucro. Pura e simplesmente, mas não é só isso. É claro que as empresas elas precisam de lucro. E o que vai ser cobrado é isso. Empreender, eu estou abrindo negócio. Para gerar lucro, eu tenho que ser um gestor daquele negócio. E aí eu tenho N tipos de empreendedorismo que nós vamos ver. Nós temos já de cara que nós vamos ver na próxima aula o empreendedor técnico, o empreendedor gestor, o empreendedor visionário, o empreendedor com seus tipos e características que ele traz, o respeito e da capacidade que a pessoa tem de desenvolver novas técnicas para solucionar problemas. Ou seja, o projeto de vida dele é proporcionar soluções para as pessoas tendo lucro. E isso não tem nada a ver com gestão. Tá? Quando eu vou gerir, aí sim, eu vou colocar mecanismos, ferramentas de gestão para gerar este lucro. Todavia, esses 3 tipos que eu já falei para você, para quem começa do zero, por exemplo, é claro que essa pessoa que vai analisar essas variáveis do macroambiente, ela precisa, primeiro, ter uma boa ideia, acompanhar essa ideia na capacidade de execução, ter uma oportunidade para mensurar cada um dessas variáveis, saber qual o segmento que vai atuar, estudar o público-alvo, analisar a concorrência, validar, porque a concorrência está lá no micro. No macro não está, mas está no microambiente, é colocado como micro, porque você tem que tentar estudar ao máximo, internamente, validar novas pesquisas, encontrar o diferencial competitivo da empresa principalmente e procurar capacitar-se constantemente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai parar de estudar de forma que você tem um pensamento ad infinito, ad eterno, para o pessoalzinho aí que está entrando aí agora, pessoal de Esperantina, Todavia, entenda que cada uma dessas variáveis traz sim um diferencial. Os hábitos são estudados nas variáveis sociais, hábitos e necessidades que eu posso criar ou identificar dos indivíduos. As variáveis tecnológicas globalizadas, especificamente numa era digital em que nós estamos passando, meus queridos, elas servem para você entender o seguinte: nós estamos em um momento híbrido. Em um momento híbrido, então a gestão tem que ser híbrida. A tecnologia tem que ser híbrida. Eu estar com o mesmo serviço, com a mesma alta performance, tanto no serviço, na mensuração da experiência daquele serviço, como no produto, mais presente e virtual, quer seja com novos métodos ou não, tá? Eu tenho que ter esta equidade, o tratamento das pessoas de forma que seja
exalado, que eu possa exalar a equidade. Um tratamento mais do que igualitário, certo? Mais do que igualitário. Então, o confronto com as culturas precisa ser feito, por quê? Porque a cultura dentro do mercado, ela pode rejeitar um produto ou serviço, assim como o mapeamento da legalidade. Eu não posso colocar produtos sem e eles estando fora dos critérios estabelecidos por lei ou normas das agências reguladoras, inclusive de nacional ou no comércio exterior. Quando eu entro na perspectiva da variável demográfica, é saber que cada região tem a sua peculiaridade, cada público-alvo específico nessa região, a sua faixa etária, o seu nível de escolaridade, a sua densidade demográfica, os seus hábitos por meio daquela região. Se aquela região for muito fria, durante grande parte do ano, ela tem um hábito. Se ela for muito quente, ela tem outro hábito. Então, essas variáveis, elas repercutem, inclusive nas variáveis ecológicas, onde a região, o clima, ele vai sim alterar a situação do nosso negócio globalizado e no serviço e produto que ele vai estar disponibilizando. Todavia, analisando, meus queridos, este macroambiente, eu tenho que focar no interno. E o interno é saber o que acontece operacionalmente? O que cada um está fazendo? Será que está cada um fazendo a coisa certa? Neste microambiente, será que existe mesmo alguma coisinha certa em relação a isso? Saiba que, quanto mais eu aprofundo, mais eu sei que eu vou ter que lidar com meus grupos de interesse, como os fornecedores, as agências reguladoras, eu tenho que me preparar e preparar os documentos em relação a isso, me preparar em relação aos clientes e aos concorrentes, que na ameaça, por exemplo, eles estão num fator externo, mas no estudo do microambiente que está dentro do macroambiente, não é? Porque está dentro do macroambiente. Ele é estudado porque como é que eu vou traçar estratégias para conseguir me contrapor a o meu concorrente. Veja bem, olhando para essa figurinha aí, e saiba que essa figurinha representa exatamente o que a gente coloca em cada um dos pontos, falando sobre estes atores do microambiente. Olha só o que eu tenho aí. Quando eu relato, meus queridos, acerca dos fornecedores, se eu não entendo que aquele meu fornecedor ele tem que estar alinhado com toda a minha política que eu coloco no mercado, eu vou sempre ter uma rotatividade, um turnover enorme em relação aos fornecedores. Se eu não adequo a tecnologia que eu tenho também, que seja equiparada aos meus fornecedores, eu vou ter grandes problemas com os fornecedores. Então, na construção do empreender, se eu vou inovar, eu tenho que ter fornecedores que inovem constantemente. Então, a cultura tem que estar alinhada, assim como os clientes. Clientes e consumidores, eles têm que receber isso, o encantamento e o surpreender, meus queridos. Não é mais só satisfazer os consumidores, encantar e surpreender na prestação de serviços e na venda dos produtos. Os concorrentes entram num contexto onde eu tenho que mapear quais são os serviços e produtos que eles proporcionam e saber como é que eles lidam com os fornecedores deles, para que eu possa também colocar tudo dentro das normas, regras e controlar o que tem conformidade, o que não tem conformidade. O que está de forma anômala, está de uma forma que dá restrição para que eu possa crescer como organização. Então, a questão legal, ela é muito importante neste fator? Sim, porque se eu penso em empreender ou ajudar um empreendedor, sabendo que eu preciso me inserir, né, nesta situação, algumas ferramentas eu vou utilizar. Algumas delas eu vou falar, depois eu vou colocar para vocês. Não tem como não mencionar, meus queridos, para mensurar exatamente o que eu preciso fazer com cada um desses pontos, fornecedores, clientes, consumidores, né? Os concorrentes, as agências reguladoras, saber quais são os pontos fracos e fortes internamente que eu tenho no aspecto desses quatro indicadores.
E no aspecto externo, as ameaças e oportunidades que eu vou ter. Uma análise de mercado sempre ela é feita a cada 6 meses. E olhe lá se não for a cada 3 meses, a cada trimestre. Um plano financeiro e um plano pessoal sempre é feito também para acompanhar essa perspectiva. Agora, a grande diferença do empresário para o empreendedor especificamente. E tem, professor? Tem. Tem sim. O foco, por exemplo, o seu foco geralmente está voltado para a conservação do bom funcionamento do negócio, certo? Diferente do empresário. Diferente do empresário. O empreendedor é aquele que se utiliza das ideias inovadoras e promove uma mudança em processos que até mesmo vai mudar a sua vida. E o grupo de pessoas pode mudar também. Então, a inovação do empreendedor está mais perto do empresário. O empresário ele se deixa um pouquinho levar pelo cotidiano, pela rotina. Quando ele é empresário e empreendedor, aí a situação é totalmente diferente. Aí você tem 2 perfis em um, sabendo que existe a diferença dos dois, né? Sabendo que existe essa diferença. Sabendo sobre isso, entenda que é sempre bom lembrar para vocês, o empreendedor ou empresário, ele vai ter que saber lidar com as entidades sindicais, com as agências reguladoras, com o governo, quer seja municipal, estadual ou federal. E neste processo, o estudo contínuo do macroambiente e do micro faz parte do futuro planejamento, meus queridos, planejamento do empreendimento. É claro, eu vou ter sempre que tentar saber lidar com as incertezas, mapeando as situações que está acontecendo verdadeiramente. Agora, entenda que administrar empresa não é a mesma coisa do que empreender. Administrar, eu vou estar inserindo ferramentas, instrumentos, tá? Instrumentos de quê? De gestão. Aí eu posso pensar na empresa. Lembra, meus queridos? Pedi para o meu querido diretor voltar para a gente aqui. Olha só. O que a gente viu nesta primeira aulinha? Que é importante, antes de eu saber qual é a concepção da empresa em si, eu tenho que levantar dados do ambiente em que eu vou colocar essa empresa. Eu tenho que fazer estudos em relação a isso. Aprendendo que é neste processo que eu vou dar continuidade à minha empresa. Por quê? Porque eu vou estar me alimentando desse macro e microambiente e inserindo isso dentro da organização. É assim que eu vou propagar a inovação dentro dessa empresa. Então, a primeira concepção é entender o cenário atual e depois partir para entender um pouco como é que vai ser a minha empresa. Aí, a gente vai partir para saber isso na nossa segunda aulinha, tá? Nós vamos dar uma paradinha de 3 minutinhos e a gente retorna com mais conteúdo sobre empresa, empreender e inovar, tá bom? Não sai daí, porque eu fui!